Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Já parou para pensar a respeito de alguns comportamentos que os seres humanos repetem, mesmo sabendo que são comportamentos nocivos que lhe fazem mal? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Compulsão à repetição. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Fica comigo até o final desse vídeo que vai ser muito útil. Segundo a psicanálise, a compulsão é uma repetição de um processo inconsciente, no qual a pessoa se coloca em situações desastrosas, repetindo mesmo experiências negativas e antigas. Seria como uma busca por uma satisfação que em algum momento ficou em suspenso, não aconteceu na vida desse indivíduo. O paciente ele não se lembra de nada do que ele esqueceu e reprimiu, mas ainda assim atua sobre esses acontecimentos. Ele reproduz não como memória, mas como uma ação. Ele repete sem saber, é claro, o que ele está repetindo. Isso é o que dizia Freud, o pai da psicanálise. Vamos entender um pouquinho esse processo de compulsão à repetição. Em partes, toda essa repetição possui um ganho inconsciente que muitas vezes traz uma satisfação interna, mesmo sendo com algo que traz sofrimento para o indivíduo. Todo ser humano, eu e você, nós podemos sim nos satisfazer com situações patológicas, pois todos nós somos divididos em uma parte de nós que se adapta à cultura, ao meio social, porém também existe em nós uma parte primitiva, que é o nosso inconsciente. E essa parte irá sempre permanecer em busca de uma satisfação. Só que nós impedimos que essa satisfação venha. Por quê? Porque nós internalizamos as normas culturais. Isso faz com que esses impulsos internos, e muitas vezes até animalescos, impulsos primitivos, habitem em nós, ele busquem outros caminhos para obterem satisfação. O nosso senso de moralidade faz esse filtro, né, naturalmente nos nossos comportamentos, mas não quer dizer que apaga esses impulsos primitivos, essas situações de ganho que não aconteceu em algum momento. Dessa forma, dependendo do modo como o ser humano se relaciona com esses impulsos, eles então podem buscar satisfação pela via da doença. Foi exatamente o que Freud descobriu, que por trás desses comportamentos repetitivos, por trás dessa compulsão à repetição, o que acontece é que esses impulsos primitivos que ainda habitam em nós estejam encontrando de algum modo satisfação. Antes de darmos continuidade, segue o canal, curte esse conteúdo para que gere engajamento e o YouTube dispare esse conteúdo para mais pessoas. Um exemplo seria uma pessoa que sempre teve um impulso de agressividade dentro dela, reprimido, e aí no decorrer da vida busca satisfação. E uma das formas que esse impulso busca essa satisfação é tomando a própria pessoa como objeto, ou seja, ao invés dele agredir o outro, dele dominar o outro, a pessoa passa a se machucar. Ela irá se deixar abusar, talvez deixando o outro lhe dominar. Se deixar abusar pelo outro, então, talvez, deixando-se machucar, essa pessoa esteja satisfazendo o seu impulso agressivo, que ela tem ali guardado dentro dela, mas que até esse momento esteve reprimido. Mesmo sendo através desse comportamento doentio, ela consegue satisfazer essa necessidade de agressividade. E por que a compulsão à repetição exatamente dos mesmos erros, das mesmas situações doentias? Nós temos duas justificativas para esse fato. Primeiro, é que as pessoas insistem em repetir comportamentos patológicos para que as fazem sofrer. A primeira razão da repetição dessas situações de sofrimento é exatamente essa. Talvez essa pessoa esteja encontrando prazer de alguma forma, satisfazendo determinados impulsos por meio dessas repetições patológicas. O nosso eu está sofrendo, está sendo machucado, mas em contrapartida, o nosso inconsciente, o inconsciente está em festa. O nosso id está soltando fogos, porque ele está sendo suprido de alguma forma por meio dessa repetição, ainda que seja patológica e doentia. E uma segunda opção é que essa pessoa ela pode estar encontrando, através desse sofrimento, algum ganho que compense esse sofrimento. Um exemplo seria, imagine alguém que tem crises explosivas, crises de fúria repetitivas. E essa pessoa, quando era criança, ela quis muito receber a atenção dos pais, um olhar de reconhecimento, de validação. E
ao longo da sua vida, ela acha que ela não foi muito amada, ela acha que ela não foi muito validada, não foi muito correspondida. E aí, na fase adulta, através desse impulso violento, desse ato compulsivo de fúria, ela atua dessa forma para chamar a atenção dessas pessoas e encontra aí a satisfação dessa necessidade que não foi atendida quando criança. Ela consegue obter a atenção de esposo, esposa, filhos, pessoas próprias. Esse comportamento também é um padrão das pessoas que têm o comportamento de vitimismo, né? Ela sofre, mas ela consegue ver um ganho, alguma necessidade suprida através desse comportamento. Alguma das principais razões que mantém a pessoa nesse padrão de compulsão à repetição é uma espécie de esperança. Esperança de obter com esse comportamento algo que ela espera, que a satisfaça, que venha aí alguma maneira satisfazer uma necessidade e que na verdade nunca acontece. Ela alimenta essa esperança. Se nós podemos concluir, em linhas gerais, as duas principais razões pelas quais as pessoas repetem situações patológicas de sofrimento, em primeiro lugar, poderíamos dizer que ela está se satisfazendo por meio da doença, que é um gozo presente, um ganho presente, e ela está obtendo ganho com tal comportamento. Existe algo que está sendo satisfeito no seu inconsciente, dentro de si própria, que talvez a pessoa nem tenha consciência disso. Muito sério. E aí, existe cura? Existe tratamento? Existe forma de amenizar? Sim. Por meio da psicanálise, a pessoa ela consegue perceber o porquê ela faz aquilo que faz. Por que esse padrão repetitivo em seus relacionamentos? Por que essa questão de não conseguir atingir as suas metas? Em conversa com o psicanalista, a pessoa vai percebendo os ganhos que ela obtém com tais situações, das eventuais satisfações, e a partir daí, a partir desse reconhecimento, quando a pessoa consegue se apropriar disso que está dentro dela, mas que até então ela não tinha tomado a devida consciência, aí sim ela consegue ter condições de naturalmente ir saindo deste processo de compulsão à repetição. Será sempre através do processo de elaboração, da fala, da verbalização, de se compreender, de entender o que acontece no contexto da sua própria vida, que vai sendo descoberto nesse contexto da terapia psicanalítica, que vai favorecer a superação dessa situação adoecida na vida de alguém. A partir de hoje, quando você encontrar alguém com esse padrão de comportamento, ou até mesmo quando você se enxergar nesse ciclo de repetição, saiba que é algo involuntário e que existe uma razão para isso. E mais importante, que existe uma saída para sair desse ciclo vicioso, doentio, que muitas vezes só puxa a pessoa ainda mais para o fundo do abismo e que impede com que ela tenha uma qualidade de vida satisfatória e que de fato atenda às suas reais necessidades. Gostou desse conteúdo? Trouxe luz, esclareceu alguma coisa à sua realidade? Mais uma vez, não deixa de seguir o canal, compartilhar para mais pessoas, dissemina a boa informação, deixa aqui o seu comentário, interage, assim nós temos um norte daquilo que nós podemos trazer de forma relevante para a sua vida. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.